Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto a respeito da África. Nós já assistimos o primeiro vídeo, vimos a respeito de como era a África do passado, antes da chegada dos colonizadores. Vocês já mais ou menos entenderam que a África era um território muito rico, muito cheio de minérios, né, com muitos reinos bastante poderosos e influentes. E nós vamos falar nessa aula a respeito dos 3 principais reinos. Você viu na aula anterior que a África possuía muitos reinos, vários impérios antes da chegada dos colonizadores. Esses reinos estavam principalmente localizados na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Inclusive, os 3 reinos que você vai estudar, que eram os 3 principais, estavam localizados nessa região e eles eram bem próximos uns dos outros, que é os reinos de Mali, Gana e Songhai. Queria que você pegasse sua apostila, o seu material, marca-texto, que nós vamos dar início, então, a esse conteúdo, tá? Falar um pouco desses reinos. Nós vamos dar início na página 8. E o primeiro reino que você vai estudar é o reino de Gana. Gana era um dos maiores e mais ricos impérios que a África possuía. O Império de Gana, no passado, estava localizado onde hoje são os países Mali e Mauritânia. Se você quiser entender um pouco melhor e saber essa localização precisa, é só você dar uma olhada no mapa político da África, saber onde estão esses 2 países, que é mais ou menos ali que o reino de Gana estava localizado, tá? Abaixo do deserto do Saara. Gana vivia basicamente do comércio. Próximo a esse reino existia várias caravanas, várias rotas comerciais, onde muitos viajantes passavam por ali e ali aconteciam trocas e comércio entre a população local e esses viajantes. Muitos produtos eram comercializados ali, principalmente o marfim, ouro, escravos, sal, era o que mais atraía o interesse desses comerciantes. Os escravos já eram uma mercadoria bastante comercializada na África, mesmo antes da chegada dos europeus, porque era muito comum os reinos ou as tribos entrarem em conflito uma com as outras. Então, aquele grupo perdedor acabava virando escravo do grupo vencedor. Então, a escravidão não foi uma prática não foi colocada em prática pelo homem branco. Já era uma tradição dentro da África. O reino de Gana era muito rico, era muito próspero e principalmente o rei, o imperador de Gana, vivia no maior luxo, coberto de ouros, joias e pedras preciosas, tá? O Império de Gana, ele era dividido em 2 partes. Tinha a cidade em si, onde a população mesmo vivia, a parte administrativa, os comércios, e tinha como se fosse uma outra cidade acoplada próxima, que era só onde morava a família real, o imperador e os seus familiares. Já dá para você ter uma noção de quão grande e rico era esse império. Aqui na página 8 nós temos muitas informações importantes e eu queria que você grifasse comigo agora, tá bom? Pega seu marca-texto, abre sua apostila e vamos lá. Lá em cima, queria que você grifasse comigo. Um importante reino localizado na África subsaariana, o reino de Gana, se desenvolveu em uma região que corresponde parcialmente aos territórios de 2 países africanos da atualidade, Mali e Mauritânia. No parágrafo de baixo, na verdade é o 3º parágrafo, eu queria que você grifasse comigo. A riqueza desse reino recebeu destaque em textos de vários viajantes árabes. E mais para baixo um pouquinho, ele fala quais produtos eram mais comercializados. Os principais produtos comercializados eram marfim, escravizados e ouro. No parágrafo de baixo, ele vem falando a seguinte informação, continua grifando comigo. Gana tinha a cidade de Cumbi Salé,
como capital e estava dividida em duas áreas, a parte administrativa, onde morava o rei com a sua corte, e a parte comercial, a aproximadamente 9 quilômetros de distância. Então, Kubi Salé era a capital desse reino e era a cidade mais importante, onde realmente as trocas comerciais e as riquezas circulavam com mais intensidade. Mas, por ser um reino muito rico e muito próspero, acabou atraindo a cobiça de outros povos, povos mesmo da África. Não estamos nem falando ainda de povos europeus. Os próprios grupos africanos já começaram a despertar a cobiça em torno desse reino por conta de todas as riquezas que geravam e circulavam ali dentro. Por volta do século X, isso bem antes das viagens marítimas começarem, Gana sofreu a invasão dos povos chamados de Almorávidas. Eles subjugaram o rei e todos os outros membros do reino e passaram a dominar o império de Gana. Então, infelizmente, a decadência de Gana não foi em função da chegada do homem branco, mas por grupos que já ambicionavam dominar esse reino. Tá falando um pouco sobre isso na página 9. Queria que você grifasse junto comigo. No século X, Gana era considerado o império mais poderoso da região centro-oeste da África. No século seguinte, guerreiros muçulmanos da Mauritânia, os Almorávidas, atacaram e enfraqueceram o reino de Gana, ocupando seu governo. Então você vai perceber ao longo da videoaula de hoje, dos 3 reinos que você vai estudar, que a história deles infelizmente acaba se repetindo. Esses reinos acabaram se enfraquecendo, caindo, perdendo todo o poder que possuía em função dessas invasões que eles acabaram sofrendo. O próximo reino que você vai estudar é o reino de Mali. A sua localização na África era bem próxima ao reino de Gana também, ali entre os países que hoje corresponde a Mali e a Mauritânia. Mali também foi um reino muito rico, muito próspero e muito poderoso. O rei de Mali era chamado de Kango Musa. E depois de um tempo que ele estava no poder, ele se converteu ao islamismo. E não sei se vocês se lembram qual era um dos preceitos do Islã, que pelo menos uma vez na vida o indivíduo vá até Meca através de uma peregrinação. Kango Musa fazia questão de ir todos os anos. Então, todos os anos, os moradores do império e até os povos vizinhos já sabiam que por ali passaria o imperador de Mali, porque ele fazia essa peregrinação até Meca. Só que não pensem que é uma peregrinação qualquer. Não pensem que ele montava no lombo de um camelo ou de um dromedário, ia, fazia as orações dele e voltava. Ele ia numa comitiva que às vezes reunia 30, 40, 50 ou até 60 mil pessoas. Vários servos, membros do império, iam e acompanhavam Kango Musa. Pra vocês terem uma ideia, o reino de Mali era tão rico, era tão próspero, que à medida que ele ia peregrinando, ele ia passando por várias cidades, povoados da África, ele ia distribuindo punhados e punhados de ouro, para vocês terem dimensão de quão rica a África era nesse período. Tá falando um pouco sobre essa informação na página 9, queria que você grifasse comigo ali sobre Mali. O reino de Mali estava localizado onde se encontram os países de Mali e Mauritânia na atualidade. Terceiro parágrafo. O rei Mali, chamado de Mansa, converteu-se ao islamismo no século XI, contudo, a população manteve suas crenças animistas. É muito importante você entender que, apesar do imperador ter se convertido ao Islã, grande parte da população ainda não havia se convertido. Grande parte era praticante do politeísmo. Eles adoravam principalmente elementos da natureza. Aos poucos, depois, o islamismo foi se expandindo, foi alcançando a África com muita força e aí a população foi se convertendo. Mas o imperador já havia se convertido há muito tempo. Último parágrafo.
Tornou-se famosa a peregrinação de um dos reis de Mali, Kango Musa. Fez a Meca entre os anos de 24 e 25. Segundo relatos de viajantes, Kango Musa partiu com 60 mil servos e uma quantidade em ouro que correspondia a 3 milhões de libras na atualidade. Pelo caminho, ele distribuiu uma grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal perdesse valor. E isso é para vocês terem dimensão de como esse império era rico e poderoso. Vira a folha comigo na página 10. E aqui está falando que, infelizmente, depois da morte de Kango Musa, o reino foi se enfraquecendo. Houve muitas disputas pelo poder, muitos povos vizinhos também desejavam invadir o império, estavam interessados nas riquezas do reino, e isso fez com que ele acabasse se enfraquecendo. Então você vai vendo que automaticamente as histórias desses reinos, elas vão se cruzando, elas vão acabando tendo uma característica muito comum entre elas, que é o fim desses impérios. E o último reino que ele trouxe para a gente na página 10 é o reino de Songhai. O reino de Songhai, na verdade, era um antigo aliado do reino Mali. Eles tinham uma localização muito próxima ali e os imperadores desses dois reinos sempre se deram muito bem. Só que depois que o império de Mali enfraqueceu, o de Songhai automaticamente foi seguindo essa mesma trajetória. Tanto é que ele traz, inclusive, poucas informações a respeito desse assunto. Tem um trechinho importante, eu queria que você grifasse comigo. Aproximadamente no século XV, Alibert se tornou o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, Alibert era muçulmano. No fim de 1460, conquistou muitos dos estados vizinhos de Songhai, incluindo o que restava do reino de Mali, e dominou as minas de ouro e de sal, produtos que eram comercializados na região norte, e ainda o comércio de marfim e de escravizados. Na página 11, ele vem falando para a gente que em Songhai existia um exército muito poderoso, eles realmente investiam e se dedicavam nessas atividades militares até para proteger o território e evitar que invasões acontecessem, lembrando que esse tipo de ataque e invasão nesse período era muito comum, e também ele desenvolveu muitos centros de estudo e de pesquisa para a população. Então você percebe que lá atrás, em pleno século X, XI, onde você imagina que talvez a África era tão primitiva, tão atrasada, você começa a entender que seus conhecimentos caem por terra. Existia sim reinos que estavam realmente crescendo e se dedicando a esse desenvolvimento. Pena que acabam sendo invadidos e destruídos. O Império de Songhai foi invadido pelos marroquinos. A população do Marrocos, que é um país vizinho ali, acabou destruindo e colocando fim a esse também poderoso império. Bom, na videoaula de hoje era esse o objetivo, falar um pouco sobre esses impérios, as riquezas que acabavam circulando ali e como esses reis acumularam tanto poder e tanta fortuna, porque realmente a África era um continente muito rico, com muitos minérios, tá? Na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Fiquem de olho, na caixinha de descrição aqui tem atividade para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me chama no privado. Tô morrendo de saudade. Beijo, tchau, tchau.